Pessoal, muito boa noite a todos. Boa noite aí aos amigos, às amigas. Boa noite aos eleitores de São Roque. Estamos aqui em mais uma live de quarta-feira, uma noite gostosa, um dia corrido, um dia muito trabalhoso, um dia muito trabalhado, um dia onde pudemos fazer aí alguns encontros, fizemos algumas reuniões, almoçamos na cidade, muito felizes pelo comércio estar aberto. Passamos aí por alguns comércios, né, e falamos com algumas pessoas. Tudo isso vendo esse momento de uma retomada da nossa cidade, uma retomada da economia, uma retomada da vida, com todos os cuidados. Eu estou aqui no ambiente fechado, sozinho, mas a máscara está aqui. A gente não deve, não pode e não irá abandonar esse cuidado com a saúde, tá? Então fica aí a dica, continua aí a dica, na verdade, né? Para que a gente continue tomando os cuidados necessários, usando a máscara, usando o álcool em gel, o afastamento, né? O distanciamento social dentro do possível. Existem notícias que se estuda muito a questão do retorno das aulas, existem municípios que vão aderir ao retorno das aulas, outros que não aderirão. Enfim, a vida está começando, a gente precisa de uma retomada. Essa semana nós tivemos aí um anúncio, né, o PIB do último trimestre, que é o segundo trimestre, na realidade, do ano 2020, foi bastante ruim em comparação ao ano anterior, é claro, não poderia ser diferente. Então houve uma queda, né, muito grande aí do produto interno bruto, é uma coisa que de alguma forma pode não interferir diretamente aí ao nosso dia a dia, porém a gente sabe que ele interfere sim no dia a dia. Ele não está longe da gente, então a gente vê pessoas na nossa região procurando emprego porque foram mandadas embora, empresas que tinham suas portas abertas fechadas hoje. Nós temos aqui muito próximo aqui um restaurante, um bar muito conhecido, muito famoso na cidade, que infelizmente fechou. Enfim, é a vida retomando, muito embora com muita dificuldade, e a gente tem que falar isso, até porque a retomada do país, a retomada do estado, a retomada do município depende muito de cada um de nós. Depende de cada um e da ação efetiva de cada um, quando é possível ter uma ação efetiva, uma ação dele próprio. É claro que a gente depende também dos governos, depende das ações dos governos, e nós vamos depender muito da ação do governo federal, isso não tenha dúvida nenhuma, mas também muito da ação do governo municipal. O governo municipal ele vai poder mostrar a que veio, ele terá que mostrar a sua capacidade, ele terá que ter empatia por esse povo que vai sofrer ainda durante algum tempo, e tem que correr atrás de verbas, correr atrás de projetos, correr atrás de condições para trazer para o município soluções no âmbito comercial, no âmbito econômico, e a gente reverter uma situação que, se continuada, ainda será muito pior do que a gente já imaginava. Então, eu acredito muito na retomada, acredito muito que o país, nesse trimestre que começou agora, né? Aliás, começou agora, não, já começou em agosto, né? Mas a gente tem aí um primeiro mês, mas eu acredito muito nessa retomada em relação ao trimestre anterior, e eu acho que a gente vai ver ainda um momento feliz, vamos ainda poder virar esse ano aqui com alguma expectativa boa para uma recuperação no ano de 2021, certamente, até porque é muito falado hoje essa questão das vacinas, né? A vacina está sendo trabalhada, tem vacina russa, vacina chinesa, vacina inglesa, vacina americana, tem vacina para todo gosto, e imagino que a gente está aí no caminho da solução disso aí a nível mundial, não estamos falando de São Roque por enquanto, né? Como eu falei, essa semana foi muito corrida, mas a gente, para discutir e para falar da nossa atividade em pré-campanha, a gente não pode esquecer de usar a cronologia, e a gente esteve aí no dia 29, no sábado passado, uma visita ao bairro do Gabriel Pisa. Para quem não conhece, ele começa ali logo depois do Jardim Vilas e avança paralela à rodovia do Vinho, subindo lá
pela estrada do Pessegueiro, né, pela estrada do Leitão, e essa estrada, se seguir adiante, para quem não conhece, deveria conhecer, porque é importante esse acesso, vai sair lá no alto da serra, indo lá já para Vargem Grande, né? Então, passa pela Capela do Cepo, é uma estrada muito importante, e a gente fez essa visita lá, ao menos em 2 residências que já tinham sido agendadas, e ali a gente ouviu das pessoas alguns relatos, né? De início, subindo ali pela estrada do Leitão, vimos a estrada bastante ruim em termos de manutenção. Era uma manutenção que deixa muito a desejar, né? Carro pequeno, carro baixo, certamente tem dificuldade. É uma estrada de terra, mas dá acesso lá ao loteamento, condomínio Recanto dos Pássaros, né? Acho que é esse o nome do loteamento. Depois, mais adiante, outros parcelamentos. E a gente lembra com relação ao problema do parcelamento irregular novamente, tá? Aquele parcelamento é antigo, é irreversível, é irregular e, portanto, muitas das vezes tem dificuldades de ter o acesso à infraestrutura básica. Então, fica aí, mais uma vez, sendo muito repetitivo até, que a gente deve planejar o município, deve provocar um planejamento urbanístico do município, de forma que a gente não tenha problemas posteriores à sua implantação de forma errada, de forma ilegal, de forma irregular, e hoje nós temos lá um problema para ser resolvido, assim como temos problemas nos 4 cantos do município em termos de parcelamento irregular. Mas, ouvindo lá essa moradora, esses moradores, muito se falou da estrada de terra, essa estrada que sai ali do Estado do Vinho e vai sendo de terra, seguindo até a Capela do Cepo, passando, indo em direção ao Alto da Serra, e o que as pessoas diziam que aquela estrada ela seria ou deveria estar asfaltada, tá? Eu lembro, eu ainda vou procurar saber com mais detalhes, mas eu lembro de um programa de um governo passado, salvo engano, já do PSDB, governo estadual, onde eles lançaram um programa chamado Melhores Caminhos, tá? Esse programa Melhores Caminhos, muito embora a palavra fosse melhores caminhos, e aí ela é muito elástica, né, na sua interpretação, o que é melhor caminho, né? É o melhor de todos ou é um melhor, um pouco melhor, tá? Então eu lembro que esse melhor caminho, infelizmente, é a manutenção das estradas de terra, não era o asfaltamento, como as pessoas imaginavam que fosse, não é. Mas muito alarde foi dado, inclusive tem lá um púlpito, né, uma obrazinha com uma placa, não é uma placa de bronze, mas é uma placa lá em alumínio, aonde está lá a inauguração desse projeto em relação àquela estrada, e aquela estrada, então, deveria fazer parte do programa Melhores Caminhos. Mas, infelizmente, esse melhor caminho, talvez ele tenha sido o melhor caminho durante um primeiro mês, um segundo, mas hoje, realmente, ele é um dos piores caminhos. E, como eu disse, não é o asfaltamento que veio com aquele programa, mas a manutenção daquela estrada. A gente sabe que uma estrada de terra bem mantida, ela guarda algumas reservas aí quanto à qualidade, mas bem mantida ela é acessível, ela acaba sendo uma estrada possível de se caminhar, muito embora o que nós temos ali. Temos o adensamento populacional e, sendo de terra, ainda você tem lá o problema com poeira, você tem o problema que é trazido, né, problema de saúde que é trazido com esse tipo de piso, e talvez ali o melhor caminho fosse não a estrada de terra mantida, mas o asfalto, tá? Mas eu disse àquelas pessoas que, infelizmente, São Roque tem uma série de prioridades, aliás, muitas prioridades. Nós temos muitas áreas rurais, né, muita área rural e muitas estradas rurais. E, portanto, essas estradas todas, elas têm cada qual a sua importância, e vai ter que ser feito um trabalho muito bem pensado do que é prioritário e começar a buscar recursos para isso, buscar verba para isso, correr atrás de planos aí de governos estaduais, governos federais, para atender essa demanda que é muito grande. São Roque não teria capacidade de asfaltar todas as ruas, com certeza a gente tem que ser muito realista, e quem não é realista está fazendo a coisa errada. Numa das lives anteriores eu até comentei sobre isso, esse realismo, ele, dependendo do ponto de vista de quem fala, ele é uma coisa e é outra, né? Então, nós temos aqui muito próximos, como eu já falei várias vezes, uma marginal, que é a continuação da Avenida Antonino Dias Bastos, que sai no bairro do Iguaçu, totalmente em terra. Ou seja, existem estradas muito próximas
e que, em termos de adensamento populacional, em termos de importância para o crescimento da cidade, seriam prioritárias. Mas há uma necessidade da gente buscar a solução para isso, isso não tem dúvida nenhuma. Alguém me falou aí num comentário, numa das postagens que eu fiz, que a gente fala muito em dar pequenos ajustes ou mitigar os problemas, ou minimizar, ou paliativos. Na verdade, o paliativo é aquilo que é possível fazer a curto prazo. Então, para quem não sabe, ou para quem não tem ideia do que seja gerir um orçamento ou gerir problemas, você tem que eliminar, no meu ponto de vista, eliminar aqueles mais prementes, aqueles mais fáceis de eliminar, até porque esses vão atingir um maior número de beneficiados, tá? Então, a gente vai ter que estudar muito isso, a gente vai ter que esperar que a população entenda que a gente tem limitação de recursos, mas que dentro de um tempo isso tem que ser traçado. Então, você vai ter, sim, obras e fatos e atos e ações possíveis dentro de um primeiro momento, dentro do primeiro passo, aonde seriam essas emergenciais, essas adequações paliativas a curto prazo, teríamos aquelas obras ou aquelas ações a médio prazo e teríamos, com certeza, a longo prazo. Quando a gente fala longo prazo, é importante que as pessoas pensem que longo prazo, muitas vezes, não é 4 anos, não. Longo prazo, às vezes, é 8, é 16, é 32. Tem que mostrar qual é o tamanho do problema para que a gente possa saber qual é o tamanho da solução. Então, a solução, até porque, como eu falei de início, nós vamos depender de muito recurso, nós temos hoje um país que retrocedeu em termos de PIB, de Produto Interno Bruto, ao número parecido com 2009, ou seja, nós estamos aí há praticamente 11 anos atrasados. Andamos 11 anos para trás por conta dessa pandemia e muito disso está aí por conta até de uma disputa partidária, de uma disputa de palanque, onde o governo estadual não falava com o federal e assim por diante, e o municipal fazia o que o estadual mandava, e a gente virou esse problema agora, essa segunda onda da pandemia, que eu diria que é a segunda onda, e é uma onda comercial, uma onda econômica, uma onda que a gente vai ter que resolver. É claro que solucionar problemas de saúde, salvar vidas, é de fato muito importante, e eu acredito que tenha sido feito parte certa e parte errada, mas aí a gente já está virando essa página, se Deus quiser, a gente não vai falar muito mais disso, por conta de que hoje o panorama já é outro, né? Mas é isso. Então, falando sobre o Gabriel Pisa, nós pedimos para que as pessoas elas deixem de falar sozinhas, para que elas falem através de associações, falem através de agrupamentos de pessoas, porque um prefeito, um vereador, quem quer que seja, ele tem que ouvir, certamente ouvirá com mais certeza aquele mais organizado, né? Então, existem organizações até criminosas, porque a gente não vai fazer uma organização de pessoas de bem, vamos fazer também, né? Então, temos que buscar aí as associações de bairro, para que o prefeito, seja ele quem seja, né, seja ele quem venha a ser eleito aí no dia 15 de novembro de 2020, para os próximos anos, mas seja ele quem seja, aquele que vai ouvir a população, né? Que vai ouvir através de associações, como falei, ou simplesmente de aglomerações de pessoas, de grupo de pessoas que possam aí eleger alguém que de forma republicana, eu diria, de forma ordeira, né, leve até esse prefeito essas demandas e busque através desse prefeito a orientação correta, a solução correta para aquele problema. E isso vem aí, isso parte aí de uma organização da população. A população tem que entender que ela tem poderes, mas ela também tem direitos e também tem deveres. E a gente tem que buscar esse entrosamento melhor aí e afastar, inclusive, aqueles que acham que só porque pagam o imposto estão fazendo sua parte. Não é assim. A gente tem que exercer cidadania, e cidadania é fazer um pouco mais do que só reclamar. Eu estou aqui e vou sempre dizer isso, a gente não está para passar a mão na cabeça de ninguém, a gente não está para fazer benesses ou fazer assistencialismo, né, que é aquilo que levou o país, levou o Brasil, levou muitas das regiões ou muitas das cidades a uma situação praticamente de caos, né, onde as pessoas acabam simplesmente esperando que tudo aquilo que ele precisa venha como um passe de mágicas, e não é bem assim que acontece. O pessoal lá, então, da Estrada dos Pessegueiros, ela fala bastante, e isso também não é
uma exceção, né, ou uma exclusividade daquela estrada, falam muito com relação ao serviço de limpeza, já que existe muito mato na beira da estrada. Volto a dizer, falei isso para eles, isso aí infelizmente acontece na grande maioria das estradas rurais de São Roque. Ela fala também que não possui serviço de correio, muito embora exista lá o CEP, mas aí também a questão do correio é uma questão que, muito embora com força política possa ser buscado a solução, isso depende muito aí da nossa agência de correios, né? Existe, não agência, mas do sistema de correios, que é um sistema ligado ao governo federal, né? É um serviço público federal e que depende muito da capacidade do correio em atender. Mas, é claro, tem que buscar uma solução. Alguém falou, inclusive, de correio e falou de serviços públicos, e lá na hora surgiu a questão aí de buscar para São Roque um poupa-tempo ou alguma coisa nesse sentido. Então, existem coisas que possam ser feitas. Estou mudando aqui de assunto, falei de correio, agora estou falando de poupa-tempo, mas tem coisas que politicamente são mais viáveis de se obter, né? E lá alguém falou sobre isso e nós dissemos que vamos buscar entender como funciona isso e tentar trazer uma solução para esse tipo de problema. Eu falei que lá o problema o programa chama-se Melhor Estrada, portanto não é o melhor asfalto, infelizmente, né? Falam, e aí é uma consequência, eu diria, né, do que é a nossa política de hoje. Falam que eles são esquecidos e somente de 4 em 4 anos eles são lembrados. De forma bastante triste, a gente constatou que isso de fato é uma verdade. Fizemos questão de dizer que há 4 anos nós não estávamos lá, até porque há 4 anos a gente ainda não imaginava passar a lutar por uma São Roque melhor, muito embora fazíamos isso através do Conselho de Segurança, através do CONSEG, através das ações que nós praticamos, das participações dos conselhos, que é uma atividade que eu gosto muito, que eu entendo seja uma obrigação de um cidadão que quer fazer mais do que simplesmente reclamar, quer participar voluntariamente dos conselhos, como eu falei lá em cima, das associações de bairro também, mas os conselhos municipais são muito importantes, porque não adianta a gente reclamar. É fácil reclamar, mas ir lá uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, falar, ouvir, discutir, isso também é muito importante. Isso faz uma diferença muito grande. É importante que as pessoas tenham essa ideia de pertencimento, de imaginar que a cidade pertence a cada um deles e que eles têm o poder de decidir, através desses conselhos, as ações possíveis serem praticadas. Então, nós temos aí alguns conselhos que são muito importantes, que é o CONSEG, que eu falo sempre, o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, que é um conselho extremamente importante também no município como São Roque, mas também tem o Conselho da Cidade, que é o conselho que tem como objeto, como função, discutir todos os assuntos da cidade. Nós vamos fazer uma live especificamente sobre as funções do Conselho da Cidade, e vocês vão ver o quanto de importância um conselho como esse tem, e o quanto é importante, o quanto é interessante um prefeito, um gestor público ouvir um conselho com essa capacidade técnica, com esse objetivo, com essa missão que está lá consignada em seus estatutos, tá? Bom, eu quero, como sempre, agradecer a presença aqui das pessoas que nos acompanham, né? Só ver se eu consigo aqui o meu mousezinho. Então, agradeço aqui a dona Anitta, né? Anitta Níquel. Ela é uma amiga nossa lá, de um bairro muito afastado e muito necessitado de atenção, que chama-se Mombaça. Eu quero dizer aqui, em relação ao bairro do Mombaça, que a solução para o bairro do Mombaça, a única solução para o bairro do Mombaça é a regularização imobiliária, tá? Prefeitos anteriores, gestores anteriores deram as costas ao bairro, deram as costas ao loteamento e permitiram que naquela área de praticamente 1 milhão de metros quadrados fosse instalado um loteamento com mais ou menos 500 lotes, hoje na beira da Castelo, muito próximo ali do aeroporto Catarina e também do Outlet Catarina, numa área que tem tudo para crescer de forma ordenada, tem tudo para melhorar em termos de qualidade, e foi esquecido durante esse tempo todo. E hoje o que a gente pede é para que os governadores, aliás, os governantes, né, municipais principalmente, tenham essa capacidade, esse discernimento, na verdade, esse entendimento de que a regularização fundiária macro, não micro, ela faz a diferença, ela atrai recursos, ela
traz para a população segurança jurídica e não é vendendo inverdades que isso vai ser resolvido. Não é vendendo coisas que não existem que isso vai ser vendido, e isso, infelizmente, tem acontecido, não só naquele bairro, não só em São Roque, em outros municípios também, mas fica aqui um pedido muito, muito sério para que prefeito nenhum conspire contra a regularização fundiária. Prefeito nenhum deixe de entender a importância da regularização fundiária, tá certo? Então, fica aí a dica para o pessoal do Mombaça, fica aí o pedido para a dona Anitta, que tenha fé, que tenha aí a certeza absoluta de que o caminho é a regularização fundiária, é o caminho da solução para um bairro muito importante e que tem tudo para valorizar muito. E se, infelizmente, não for regularizado, nós temos um trabalho, ou nós temos aí um reflexo muito, muito triste, que seria praticamente a favelização, que infelizmente em alguns momentos a gente já consegue ver naquela região. Eu quero agradecer também o seu Luiz Dorigão, Edson Machado, um amigo nosso que sabe o que eu estou falando, né, Edson? Você que trabalha aí na área da venda de imóveis, né? Você é um corretor de imóveis. Hoje você me falou sobre um imóvel regularizado que você estava vendendo, e você lembrou bem que quem regularizou aquele imóvel, alguém regularizou o imóvel, não vou falar que foi eu, mas esse imóvel está regularizado e você está conseguindo vender esse imóvel financiado, né? Então, a pessoa que tinha um imóvel irregular há 2 anos atrás, hoje tem um imóvel regular, está vendendo financiado, está perfeitamente possível para que essa venda seja feita por conta dessa regularização. Então, fica aí a dica para quem não acredita na regularização fundiária, para quem não tem esse discernimento, para que olhe, para que veja esses exemplos que são exemplos definitivos, cabais, de que o caminho é a regularização fundiária, e esse loteamento que ele está vendendo, um lote, é um dos loteamentos que foram regularizados numa gestão anterior. Obrigado aí pela sua presença, pela participação, tá certo? E está aqui a Beatriz Martorelli. A Beatriz, a gente está falando tanto disso, né, Bia? Você está aí na região do Caetê e, infelizmente, você reclamou de uma coisa muito, muito ruim, muito triste lá, porque praticamente você não tem acesso à sua casa. E eu lembro que eu fui naquele dia na sua casa e o carro quase não subiu, porque a estrada estava muito ruim. E na reunião eu disse a você e as pessoas que estavam, que você também tem um problema justamente na irregularidade do loteamento. Também ali você não consegue o asfalto, também ali você não consegue a infraestrutura, porque ali também é irregular. E a gente também falou isso, e fica aí a dica aos governadores dos municípios, aos governantes dos municípios, vizinhos inclusive, e o nosso também, para que tomem uma consciência em relação à regularização fundiária, tá bom? Bia, obrigado pela sua participação, obrigado, Denise, obrigado, Kelly. Kelly e Denise estão aí sempre com a gente, a Kelly fazendo um trabalho maravilhoso, a Kátia Albuquerque, lá do Alto da Serra, sempre presente também, amiga da gente, passou aí apertado esses dias aí, mas já está voltando com tudo. Espero que realmente a gente tenha aí você de volta com muita saúde para a gente continuar o trabalho. A Beth Xavier, a Kemi sempre junto, a Kemi lutadora, uma menina que nos mostra aí a capacidade da mulher, a força de vontade da mulher, inclusive para vencer problemas de saúde, né? Para vencer obstáculos, e a gente tem dito muito aqui, o obstáculo é para ser vencido. Se Deus deu para nós um obstáculo, vamos fazer dele a solução da nossa vida, vamos passar por cima dele, não vamos desviar não, vamos para cima dele, vamos resolver, porque é só resolvendo o problema que a gente vai ter uma vida mais tranquila, não é desviando desse problema não, tá? A Elizabeth Carvalho, também lá da Estrada dos Pessegueiros, ela fala da Rua Carlos Leitão até o condomínio Mabruco, está intransitável, já pedimos 2 vezes reparos e nada é feito, socorro. O que acontece, Elizabeth, é que muita coisa acontece em ano eleitoral, muita coisa. Mas quando você deixa muita coisa para a última hora, muita coisa você não vai conseguir fazer. Se você tivesse distribuído essa sua tarefa ao longo de 4 anos, você não teria hoje um ano totalmente complicado. É claro que tem a pandemia, teve os problemas, mas deixar tudo para o último momento é coisa de brasileiro, é coisa de brasileiro que não aprendeu ainda a fazer a coisa direita, inclusive na gestão pública. Se você vai fazer, faça em 4 anos, você vai ter um tempo maior para fazer cada coisa mais bem feita, e hoje você talvez não tivesse que correr atrás do rabo, né? Nós temos aqui a dona Cecília também, sempre presente.
Temos aqui sumiu, a Maria Luísa, temos aqui o Rogério Martins, Rogério falando do Monte Serra. Monte Serra, o Rogério fala, tô na mesma aqui no Monte Serra. Monte Serra, infelizmente, é um loteamento que nasceu de um jeito, virou uma outra coisa à medida que a fiscalização não aconteceu, à medida que não se proporcionou a implantação de um loteamento regular. E a gente tem falado muito isso. O plano diretor de 2006 ele foi bom num aspecto, mas péssimo em outro aspecto. Se pensou lá atrás em engessar a cidade como se o engessamento da cidade, o fechamento da cidade fosse a solução para que a cidade não crescesse de forma desordenada. Mas esqueceram de um negócio chamado fiscalização. Acharam que a fiscalização ia acontecer caindo do céu, onde as pessoas, vendo que estariam fazendo coisa errada, simplesmente deixariam de fazer porque têm consciência. Não, as pessoas, infelizmente, não têm consciência e, mais infelizmente ainda, muitas das vezes as pessoas não têm condições de fazer diferente. Por quê? Porque não foi dado a oportunidade para fazer regular. Então, nasceu irregular, é irregular, e nós vamos ter que concorrer com isso. É um problema sério, porque aí você gerou uma demanda social num bairro onde não tinha essa capacidade, porque ele não nasceu daquela forma, ele nasceu de uma outra forma. Então, aí é um problema muito sério, a gente está sofrendo com muito isso e vai, infelizmente, Rogério, sofrer ainda mais, tá? Eu digo mais, não mais em quantidade, mas mais em tempo. Porque para solucionar um grande problema, não existe mágica, não existe solução mágica, não existe super-homem, Mulher Maravilha, não existe nada disso, né? Mulher Maravilha, Mara é a vice, mas não é da Mara Maravilha, estamos falando, não é da pré-candidata Mara, nós estamos falando aí daquele super-herói. Então não existe isso, não existe gente que vai fazer uma solução como um passe de mágicas, tá? A Leonarda fala aqui também, Leonarda também é uma amiga virtual nossa, até porque, Leonardo, a gente precisa realmente marcar um dia para poder se conhecer. Hoje eu estava lendo o seu perfil, né? E a gente percebe a sua qualidade, a sua capacidade, o seu conhecimento na área das artes plásticas e tudo mais. E com certeza você tem muito a nos ajudar numa cidade como São Roque, que tem tudo para ser um polo cultural, tem muito para ser uma cidade que venha absorver cultura, absorver conhecimento, e hoje a gente não tem. Nós falamos bastante aqui sobre a questão da Brasital, né? A Brasital está lá, era um centro cultural, ficou praticamente um centro cultural no nome somente, então ela precisa ser estruturalmente remodelada, ela precisa ter uma utilidade efetiva como centro cultural, como centro educacional, como centro de lazer da família são-roquense. Então, com certeza, aí, quando a gente puder falar mais próximo, né, mais junto aí, por conta dessa pandemia, a gente vai estar falando sobre esse ponto que você já me deu algumas dicas e já me disse que está pronta para ajudar. E é disso que a gente precisa, de pessoas prontas para ajudar. Essa semana nós fizemos um contato também, falando, saindo um pouco aqui dessa questão do bairro do Gabriel Pisa, que realmente tem esses problemas pontuais, mas saindo um pouco, fomos numa reunião com um pessoal, proprietários de pousadas na cidade, né? Essas pessoas sofreram muito e sofrem muito a pandemia e trabalham demais, trabalham com muito fervor, trabalham com muita vontade e tem muita dificuldade, tá? Essas dificuldades, elas, pasmem, né? Acreditem ou não, muitas delas são porque não existe organização. As pessoas não se organizam, o município não é organizado, nós não temos uma diretoria de turismo que organize um calendário turístico, não organiza eventos turísticos. Então tudo isso veio à tona nessa reunião e é de fato um problema a ser vencido. Esse é mais um problema a ser vencido e certamente o turismo é importante, sim, em São Roque. O turismo é uma indústria limpa, o turismo atrai investidores, atrai investimentos, proporciona permite que a gente possa imaginar aí em mais postos de trabalho. Isso por si só também não deve e não vai com certeza afastar a necessidade de que a gente tenha postos de trabalho em outras áreas, em outras matrizes econômicas, por exemplo, a questão industrial, né? Nós temos pouquíssimas áreas industriais em São Roque e isso eu já tenho falado e vou falar
muitas vezes, porque as pessoas têm que entender que a gente tem que falar o que as pessoas precisam ouvir, não o que elas querem ouvir. Tá? A gente não pode ficar imaginando que as pessoas elas vão se convencer das coisas sem que a gente tenha tecnicamente fundamentos para dizer isso. Então, a cidade de São Roque ela não será uma cidade industrial, ela poderá sim buscar vencer esse problema da nossa infraestrutura e tentar, e terá com certeza aí a abertura de novos postos de trabalho, mas infelizmente São Roque, por conta de vários aspectos, ela não será um polo industrial como outros municípios poderão ser. Mas São Roque tem que dar condições de vida a essas pessoas, condições mínimas de viver em sociedade, e é isso que a gente tem que buscar. Então, não é uma questão paliativa, como alguém pode dizer, mas é uma questão de realismo, tá? Não adianta eu vir aqui prometer, como eu falei hoje para uma pessoa, não adianta eu prometer que eu vou fazer uma ponte, ou que alguém vai fazer uma ponte onde não tem um rio. Qual é a função de uma ponte onde não tem um rio? Nenhuma. Então, quem faz esse tipo de promessa realmente não deve ser ouvido, quanto mais ser eleito, né? Então, a gente tem que ser bastante convincente naquilo que a gente fala. Essa questão aí do turismo, a gente vai voltar a falar em relação a isso. Nós temos um plano, aliás, a gente está trabalhando muito em planos municipais, tá? Então, tem que existir um projeto, fora o plano de governo, que isso vai ter que ser registrado a partir do momento que houver a convenção dos partidos e que esse mês vão acontecer as convenções. Aliás, falando em questão de convenções, a gente tem ouvido muita gente falar que é pré-candidato, mas passou por aqui, mas não acreditou no projeto. E aí está se alinhando a um outro projeto. A gente vai respeitar essa pessoa, vai respeitar esse projeto dessa pessoa, mas fica aqui uma pontinha aí de tristeza, porque a gente tem um projeto muito sério, sim, e deveria ser reconhecido como sério, porque a gente está trabalhando sério, trabalhando demais, trabalhando muito, e isso não vai ser diferente até o dia da eleição, e a gente vai ver o que vai acontecer depois, e também depois a gente vai continuar trabalhando sério. Seja lá ou acolá, a gente vai estar trabalhando sério, porque a gente sempre fez isso. Quem me conhece sabe do quanto a gente já trabalhou, do quanto a gente trabalha, do quanto a gente é sério. E não adianta falar que não, porque vai ter que provar se falar que não. Falando em trabalhar, essa semana, como todos sabem, 3 semanas atrás, nós estivemos em Brasília, fizemos um trabalho de exposição da imagem de São Roque, do município de São Roque. Tem uma foto, que eu não sei se está a foto aí, aonde eu tiro uma foto com o general Peternelli, que é um deputado federal conhecido nosso aqui do estado de São Paulo, porque ele é originalmente de Ribeirão Preto, e ele conhece São Roque, e lá ele falou, São Roque é terra do vinho. Eu falei, é terra do vinho e de outras belezas naturais também, e de outros roteiros também, de outras rotas turísticas que podem e devem existir, e eu mostrei lá o folhetinho turístico de São Roque. Mas eu fiz questão de alertá-lo que muitos daqueles pontos turísticos ou nem existiam mais, ou estavam tão degradados que não valeriam ser conhecidos, ou não deveriam ser visitados enquanto não fossem recuperados, tá? Falei bastante sobre a questão lá da nossa Maria Fumaça, da nossa estação de trem, falamos do Largo dos Mendes, que agora está sendo reformado, falamos da Brasital, e falamos dos problemas e das soluções que são possíveis, e o que nós ouvimos de muito bom foi que tudo isso pode ser dentro de um projeto, dentro de um programa de governo, dentro de um projeto palpável e factível em cada um dos setores. Por exemplo, lá no Ministério do Turismo, poderíamos sim ter aí um retorno muito interessante dessa nossa ida, e isso foi para abrir as portas aí daqueles deputados que prometem ver a cidade com outros olhos, ou reconhecer a importância da cidade que existe de fato, e trazer para São Roque o recurso que nós precisamos, porque se não trouxermos de fora esses recursos, não adianta a gente ficar sonhando. Recursos daqui de dentro, infelizmente, nós não teremos. Por quê? Porque nós estamos muito engessados, tá? Hoje se pode imaginar, pode se torcer pela implantação lá daquele conglomerado comercial da XP, né, que muito se falou recentemente, né, que vai acontecer, e se Deus quiser vai acontecer de fato, lá na Castelo Branco, e a gente não é contra a vinda, muito pelo contrário, a gente é a favor da vinda, mas é contrário, sim, à forma que foi feita a lei. Ela foi praticamente minutada e foi feita sob minuta, eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque realmente ela está beneficiando um lado só. Ela tem que beneficiar o município todo, ela tem que beneficiar não só aquela região, como todo o município e todas as atividades comerciais, inclusive a turística, inclusive a industrial.
todo o município deve ser beneficiado com um projeto de crescimento sustentável. Todo município tem que, de fato, ser beneficiado com uma cultura nova de crescimento ordenado. E uma lei que abrange todo o município ela é muito melhor do que uma lei que abrange somente parte do município, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas quero dizer aqui que estão de parabéns, que a lei é benéfica sim, trará com certeza vantagens tributárias, né? Vai se arrecadar mais ao longo desses próximos anos, que assim seja. Eu não vejo mais isso como ser de forma revertida, isso vai ser sempre progressista, cada vez mais, e São Roque vai ter sim, se Deus quiser, condições de crescer, e crescendo num ambiente, ele com certeza fará o crescimento vir para um outro ambiente. Então a gente pede para que as coisas, quando serem feitas, sejam feitas de forma orgânica, de forma geral, né? De forma em que atenda de forma isonômica, de forma igual a todos, para que a gente não tenha um crescimento desordenado, um crescimento capenga, um crescimento com uma perna só. A gente precisa realmente fazer com que o crescimento seja para todos. E a gente tem dito muito isso. Eu acho que São Roque, ou é São Roque para todos, ou não é São Roque para ninguém, porque não é possível a gente continuar dessa forma, tá? Seguindo ainda nesse finalzinho, só para a gente mudar um pouco de assunto e lembrando para que e agradecer as pessoas que estão aqui comentando, tem muita gente comentando em relação ao que a gente está falando, e pedir para que as pessoas continuem comentando e continuem compartilhando. Compartilhem. Por que compartilhar? Porque o que está sendo falado aqui, eu posso estar falando até um monte de bobagem, mas alguma coisa é aproveitável com certeza, até para analisar a figura do pré-candidato. É para isso que servem as lives, para mostrar quem é o candidato. Se o candidato se esconde, se o candidato não se esconde, se ele tem medo, se não tem medo, se ele fala a verdade, se ele olha no olho. É isso para que serve uma live. Assim também é para isso que serve um encontro, né? Um encontro mais próximo, e aí também é importante a gente ressaltar que isso faz muito bem para que as pessoas, olhando no olho, saibam se a pessoa mente ou não mente. Nós tivemos essa semana aqui, logo na segunda-feira, a visita do deputado do PSL, Danilo Balas, um deputado aqui ligado à cidade de Sorocaba, né? Ele é originalmente de Sorocaba, e eu sabia da visita dele. Ele tinha mandado uma mensagem para nós através da sua assessoria algumas semanas antes, acho que uma semana antes, e eu fiz questão de fazer um ofício onde eu citei 3 pontos que eu acho importantes. É claro que se você fosse fazer um ofício com todos os pontos importantes, daria um ofício com umas 10 laudas, né, com umas 10 páginas, mas como a gente também sabe que tudo tem um limite, eu fiz 3 pontuações que eu entendo muito importante. Uma delas, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou desde 2015 ou 14 um conselheiro da Santa Casa de São Roque, e sei o quanto a Santa Casa de São Roque sofre com o que a gente tem lá hoje, com o que passou por lá hoje, com os problemas que nós temos hoje lá, causados aí, alguns por uma inconsequente ou por algumas inconsequentes intervenções, né? Uma delas, em especial, causando um grande prejuízo, e o prejuízo está lá, e agora nós precisamos descobrir de quem é o prejuízo e cobrar de quem tem que cobrar, tá? Mas hoje se fala aí no levantamento de uma dívida de próximo de 40 milhões, 50 milhões de reais, que é um prejuízo, que é uma conta, que é um passivo extremamente alto para uma entidade que não tem dinheiro sobrando. Todo o dinheiro que entra na Santa Casa hoje, ele é integralmente utilizado no atendimento da população de São Roque e da região, todos sabem, né? Então, o problema de São Roque hoje é na saúde, a ponta é a Santa Casa, infelizmente. Ela é uma entidade particular. Ela oferece o hospital dela através do sistema SUS, ela é remunerada pelo sistema SUS. Esse sistema SUS, a gente sabe, a gente imagina, com certeza todos sabem, ele paga muito pouco pelo serviço que é prestado, então toda a ação, todo o trabalho, a medicação, a questão médica, tudo mais, ele não é remunerado da forma que equilibre as contas, ele fica sempre em déficit. Então esse déficit ele é galopante, um sobre o outro, e a coisa vai caminhando, mas nós tivemos aí sim um período aí que foi dessa intervenção, e aí trouxe um problema muito maior. Inclusive teve um problema que é dos maiores que eu entendo, que é a perda
do plano de saúde da Santa Casa, né? A Santa Casa de São Roque perdeu o plano de saúde porque ela foi liquidada pela Agência Nacional de Saúde, porque ela não tinha mais capacidade, não tinha mais lastro para suportar aquela quantidade de vidas que tinha naquele plano, e isso foi uma grande perda, e isso aconteceu no momento em que o Conselho nem acesso tinha à Santa Casa. A provedoria foi afastada, então isso aconteceu fora do crivo dos gestores da Santa Casa. Então não tem nem como cobrar ou como exigir explicações desse grupo que de forma voluntária estava à frente da Santa Casa. Mas isso aí a gente também vai deixar para um outro momento, é um momento que a gente vai também falar somente da Santa Casa, somente da saúde, para tratar desse assunto da Santa Casa, mas eu pedi para que ele intercedesse, visse a possibilidade de que houvesse um reconhecimento da Santa Casa como um hospital regional, como um hospital que atende a toda a região e passasse a receber algum tipo de ajuda diferente dessa que recebe hoje. Hoje, praticamente, a Prefeitura de São Roque é a única que banca. Os prefeitos municipais das cidades vizinhas ainda são muito restritivos a isso, são muito ainda... É difícil você ter esse apoio dos municípios na quantidade que deveria ter. Eu acho que esse é um encaminhamento, eu acho que não deve ser uma questão discricionária, uma opção dos prefeitos, e sim uma obrigação, e a gente fazer desse Hospital de São Roque um hospital que realmente já atende a região, mas que tenha condições de continuar atendendo. É claro que a gente tem também aí a questão da estrada Raposo Tavares e Castelo Branco, que traz para São Roque grande parte aí dos acidentados. Isso também causa um problema, mas aí também nós estamos falando de PS, de pronto-socorro, que esse sim é uma obrigação do município de São Roque, e acontecendo esses acidentes nesse território, é aqui que essas pessoas viriam, mas também um acidente de Mairim, que é um acidente ali na Castelo Branco, todos esses vêm e virão e continuarão vindo para serem atendidos aqui, e isso não tem como a gente deixar de enfrentar, é um problema a ser enfrentado. Mas falamos da Santa Casa nesse aspecto. Falamos também do acesso, lembrando que há uma semana, aí, um pouco mais, nós tivemos mais um acidente fatal no acesso. A gente sabe porque a gente imagina aí, eu tenho um pouco de conhecimento em termos de construção, né, vamos chamar assim, e você tem ali uma estrada que ela não comporta uma duplicação da forma que ela está. Ou seja, vai ser uma obra de grande vulto, né, uma obra cara, que isso só pode ser suportado por um Estado ou através de um programa de consórcio, né? Ou seja, existindo aí esse convênio do Estado com uma empresa que venha a ganhar uma licitação, que passe a administrar essas rodovias em substituição ou não à CCR, que está acabando o contrato, mas havendo essa licitação, que essa nova empresa ela agregue a esse contrato também a duplicação definitiva dessa estrada. Mas enquanto isso não acontece, mortes não podem estar acontecendo. Então, nós temos que ter todos os cuidados. É claro que temos aí muitos problemas com a questão do condutor, né? A gente que passa ali todo dia, a gente tem o trabalho fora de São Roque e o acesso da Castelo é o nosso caminho, e a gente acaba passando por ali vendo algumas irresponsabilidades, e isso é próprio do motorista mal educado, do motorista inconsequente. Mas também tem o problema da estrada. Então, fiscalização na estrada, limpeza da estrada, questão de buraco na estrada, questão de faixa na estrada, questão até de lombada eletrônica naqueles pontos que são cruciais, isso também foi pedido, e aliás, isso já foi pedido por mim, quando ainda à frente do Conselho de Segurança, do CONSEG. Eu pedi para o DR para que fizesse isso, e a resposta foi que estavam estudando, que estavam pensando. Na verdade, não tem que estudar, não tem que pensar só, tem que agir. Então, deixei lá para que o deputado faça o seu pedido, ele tem essa força, a gente sabe como funciona a política, e certamente ele fará isso por nós, conduzindo esse nosso ofício à frente, pedindo ao governo do estado essa manutenção, e aí sim, essa é paliativa, essa aí não é definitiva, que seria aí o caso da gente trabalhar. A foto aqui que está sendo colocada, só para vocês verem, né? Estou aqui com o deputado, tá um grupo de amigos aqui, tem aqui pré-candidatos a vereadores, né? Tem aqui
o deputado, tem a Mara, que é pré-candidata a vice-prefeita, e foi um dia muito legal, gostoso, um papo gostoso, tomamos um café tranquilo, sossegado, e a coisa caminhou. Para dar um pouco mais de agilidade, para a gente já ir encerrando, a gente teve também ontem, inclusive, foi lá na Assembleia Legislativa, também estava agendado, e eu quero dizer para vocês que a gente tem um agendamento muito intenso com muitos deputados. O PSL em São Roque teve praticamente um quarto de todos os votos, né? A direita em São Roque é muito forte, e nós temos aí uma relação muito grande de deputados estaduais e uma relação de deputados federais, né? Os federais eu já visitei lá, ainda tem algumas visitas a serem feitas lá em Brasília, e que devemos fazer também, mas aos estaduais, todos eles estão buscando esse agendamento. Alguns deles não estão atendendo, porque até para entrar na Alesp, na Assembleia Legislativa, está mais difícil, você não tem, o popular não consegue acessar de forma tão fácil, então precisa realmente de um convite, de uma atenção muito grande, mas estivemos lá, como está mostrando a foto aí, acho que deve ter mais algumas fotos, falando com o coronel Nishikawa, né, que é o deputado federal do PSL, ele é originalmente da região do Grande ABC, tá? Então tá aí a minha foto, a foto da candidata, né, da pré-candidata à prefeitura, a Mara, que tem caminhado com a gente de forma muito, muito próxima, né? E até isso é interessante falar. A gente está caminhando muito próximo porque eu não vejo um vice ser bom se ele não caminhar junto com o prefeito, com o candidato ou pré-candidato a prefeito, e quando depois eleito, com o prefeito. Não existe vice bom que não tem voz, não existe vice bom que não trabalha. Então eu disse para a Mara, inclusive digo para vocês, se essa pré-candidatura virar candidatura e essa candidatura for vitoriosa, não existe como ficar parado, não existe como não trabalhar. Vai ganhar salário, vai trabalhar e vai assumir a sua responsabilidade, porque eu não estou aqui para responder sozinho por tudo isso, e a gente precisa realmente dividir esse fardo. E esse fardo eu divido primeiro com ela, primeiro com todos os vereadores que vierem, se a gente for eleito, e esses vereadores forem eleitos da base ou não, com todos os vereadores, porque também é importante que as pessoas entendam que não só a escolha de um prefeito, de um gestor público municipal, né, de um prefeito municipal é importante, mas eu diria até mais importante ainda é eleger bons vereadores, tá? A gente tem visto, eu até anotei aqui uma coisa interessante, uma das pessoas muito conhecidas da cidade, inclusive, falou que preferia não mudar nada, porque não acredita na mudança. A mudança, ela é simplesmente 6 por meia dúzia, e eu disse a ele que ele estava redondamente enganado. A mudança, ela tem que vir para de fato mudar. Ela tem que ser verdadeira, e eu estou chamando então de renovação verdadeira. Renovação, troca por 6 por meia dúzia, ela não é uma mudança, ela é simplesmente uma substituição de uma peça por outra, e não é isso que a gente quer. A gente quer que a população tenha consciência, que a população escolha os seus candidatos a prefeito, a vice-prefeito, a vereador, e no ano que vem, no próximo ano, a governador, a deputada, a presidente, a senadora, a deputado federal, de forma consciente. Que tenha consciência, que entenda a sua responsabilidade, que não é por você, é pelos seus filhos, pelos seus netos. Então a gente planta aquilo que a gente quer colher. Não adianta que você querer colher abacate se você plantou melancia, não vai conseguir. Então, na política é assim. E eu acho que a política, nesse momento, chegou para mudar. E a gente veio para mudar, e essa pessoa ouviu de mim exatamente isso. Falei, procure saber quem é o candidato. Procure saber o que ele propõe. Procure saber da vida dele. Procure saber o que ele fez pelas pessoas, o que ele faz pelas pessoas, quem é ele. Então, essa é a ideia que a gente quer plantar. Não jogue o seu voto no lixo, não troque o seu voto, não acredite que o seu voto, quando foi, entre aspas, comprado, poderá ser fiscalizado ou será descoberto. Ninguém descobre o voto de ninguém. Na verdade, se você, infelizmente, tiver essa atitude, saiba pelo menos que o seu voto não vai ser rastreado. Isso com certeza não. Então, ficaria até legal, né? O cara compra o voto e não leva o voto. Seria bastante interessante isso aí. Eu daria muita risada disso tudo no final. Mas, enfim,
É isso que a gente tinha a falar. Eu quero realmente agradecer. Estamos com quantos minutos? Estamos com 49 minutos, era para ser 30 minutos. Foi rápido, eu estou meio cansado hoje, estou meio falando mais alto, brigando mais, mas é porque a gente ouviu e ouve diariamente muita coisa que a gente quer ver mudada. Tá? A gente quer, de fato, uma São Roque melhor, a gente quer um Estado melhor, a gente quer um Brasil melhor, e eu acho que já deu, já não cabe mais ficar pensando da forma que algumas pessoas ainda pensam, e muitos pensam assim, infelizmente, muitos pensam assim. Eu quero que vocês acreditem nessa proposta de mudança, que a mudança venha, ou não precisa ser necessariamente por aquela pessoa que vos fala, mas por qualquer pessoa que de fato mostre capacidade, de fato mostre consciência, mostre respeito pelo seu voto, vontade de mudar, respeito pela cidade e que tenha perspectivas. Hoje uma pessoa falou, mas aí eu voto em fulano de tal e o fulano de tal simplesmente não aparece mais. Procure saber qual é a pretensão desse candidato. Procure saber o que ele pensa para o futuro dele também. Porque eu acho que quando você tem uma perspectiva, você tem uma projeção e você faz aquilo pensando no passo seguinte, porque o primeiro passo te dá muito mais certeza de que a pessoa está falando a verdade. Então, quem tem projeto, quem tem ideias para serem aplicadas ao longo do tempo, e não são nos 4 primeiros anos, nem nos 8, nem nos 16, mas para a vida inteira, essa pessoa deve ser ouvida, deve ser respeitada pela posição que ele está colocando e pela cara que está dando para bater. Então, realmente, a gente está aqui pronto para a luta, pronto para vencer qualquer obstáculo. É essa a ideia como cidadão, sempre fiz assim, sempre fui assim, e essa será, se caso escolhido para ser o candidato a prefeito de São Roque pelo PSL, é o que eu pretendo fazer, é lutar pelo interesse do município como um todo. São Roque só será melhor quando for melhor para todos. Não dá para ser São Roque de meia dúzia. Chega dessa história, chega dessa conversa, vamos fazer essa mudança, tá bom? Então eu vou só dizer aqui, fechando, que eu não respondi ninguém aqui ainda, mas eu vou responder como sempre respondo, a cada um dos comentários, e fico aberto, né, para que as pessoas nos procurem aí a mim diretamente, ou a pré-candidata a vice, que está aí também batalhando muito, e quando a gente for candidato, também continue nos procurando, também continue querendo saber quem somos e o que queremos fazer pela cidade, tá bom? Então, um grande abraço a todos, uma ótima noite de quarta-feira. Quarta-feira hoje está gostosa, está quente, parece que o inverno está passando, né? E a gente vai estar aí num momento de retomada da economia, como eu falei de início, onde a primavera vai abrir aí as portas para um novo momento, e a gente vai fechar esse ano, se Deus quiser, com muita qualidade de vida garantida, porque a gente vai trabalhar por ela, porque a gente vai buscar essa mudança para São Roque e para a região, se caso for essa a vontade de todos e de Deus, tá bom? Então fica aqui um abraço a todos, um grande beijo a todos e estou à disposição, é só entrar em contato que eu vou responder cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço, obrigado, até mais.